Boa tarde. Enfim, nem vou te perguntar, eu quero saber qual que é o teu sentimento nesse momento de entrar, quem sabe, pela última vez como jogador para uma entrevista coletiva, Marquinhos. É um sentimento normal de várias vezes dar entrevista, mas ao mesmo tempo diferente de ser a última coletiva como jogador de futebol profissional, né? Agradeço primeiramente a todos vocês por esses 20 anos de carreira, né? Vocês aqui, agradecendo vocês, eu estou agradecendo todas as imprensas em todos os lugares que eu passei. Meu muito obrigado por ter sido sempre verdadeiro, apesar de algumas vezes a gente discordar de algumas opiniões, mas isso faz parte de uma democracia tranquila. E é um momento diferente, onde a cada dia, quando a gente, principalmente essa semana, chegar perto da ressacada, a gente, né, relembrava de vários momentos, e momentos bons, momentos de conquistas, momentos de alegria, porque, como eu falei, eu entrei no Avaí, o Avaí num patamar, eu saí de dentro das quatro linhas do Avaí, no Avaí em outro patamar, consequentemente buscando voos maiores. Então isso aí me deixa bastante tranquilo que eu não passei pelo Avaí, né? Eu fiz história no Avaí, como eu falo, e isso não é se vangloriar, não é, até porque vocês me conhecem, achar que eu sou acima de tudo, não. O clube foi sempre maior do que eu, mas eu entrei aqui como uma promessa e saio como uma realidade, e dos últimos 20, 30 anos sou o maior ídolo da história do Avaí. Isso me deixa bastante feliz. Isso não vai me deixar mais rico, menos rico, né? Mais pobre, menos pobre. Não, só estou falando uma realidade que eu me sinto lisonjeado de poder fazer parte de uma história de quase 100 anos de um clube maravilhoso onde eu escolhi para amar. Marquinhos, eu queria saber dessa questão agora do pós já, né? Porque, enfim, digamos, sua segunda despedida, né? Sua segunda última entrevista. Então, como é que você já está se preparando, né? A questão do pós ali. O que você já tem a questão até do Douglas, que ele mesmo falou que foi uma ajuda sua. E depois que você respondesse, eu queria que você pensasse se ao longo da sua carreira teve alguma pergunta que você não respondeu, que você gostaria de ter sido perguntado. Olha, o pós, cara, por mais que a gente ache que se prepare, eu vou ser bem sincero, né? A gente nunca está preparado para isso, porque desde quando eu nasci, até agora, foram praticamente 30 anos de futebol, né? Viajando para cima e para baixo, sempre competindo. E é uma coisa que todo jogador de futebol tem, desde quando ele começa até quando ele para nas suas peladas, ele tem esse poder de competir sempre. Isso aí na veia da gente vai correr e corre. Mas como eu falei, uma semana diferente. Já, claro que algumas contratações, quando eu fui perguntado se podia ajudar, se podia interferir juntamente com os jogadores, que foi o caso praticamente do Vladimir e do Douglas, né? Eu liguei para eles e perguntei se eles tinham a vontade de vir, né? Porque eu fui também liberado para fazer isso pelo presidente, pela comissão técnica, enfim, pela diretoria. Eu estou aqui para ajudar. Não é a primeira vez que eu faço isso, né? Desde quando eu entrei aqui no Avaí, principalmente depois de 2008, junto com o Luiz Alberto e o Zunino, eu sempre participava da montagem dos times. Quando aqui estava, fazia isso, né? É claro que nem sempre a minha opinião era a principal. Eu era apenas mais um conselheiro que aconselhava, às vezes, em algumas contratações, como estou fazendo agora, né? E eu acho que isso é importante, ter essa abertura não só comigo, mas em outros jogadores também que a gente tem aqui no plantel. A gente pergunta também porque eles jogaram com alguns jogadores que podem vir ou então conhecem, então isso aí fica muito tranquilo. Hoje o futebol ele é muito aberto, cara. Não é mais aquela coisa que o presidente assinava, vai vir esse, vai vir aquele, batia, dava o soco, mas hoje não, hoje evoluiu muito e eu acho que isso aí é uma grandeza do nosso futebol, né? Você pergunta para vários jogadores, para vários diretores, vocês estão no consenso. É claro que a última canetada é do presidente, que é um clube presidencialista, né? E tem que ser, até porque quem levanta o clube ou quem afunda é o presidente, ele que assina as coisas. Então eu estou aqui para ser perguntado caso venha a ocorrer isso, e sempre agindo da melhor maneira possível em benefício do Avaí. E, cara, de perguntar assim, algumas perguntas, cara, foram tantas perguntas, acredito que não faltou não, né? É claro que algumas eu respondia com mais tranquilidade, outras um pouco mais áspero, dependendo, principalmente depois do jogo ou na saída do jogo, a gente, né, com a cabeça a mil, até porque muitas pessoas analisam o futebol, como eu falo, dentro do ar-condicionado de uma sala e sem aquele sangue fervendo, né? Sem, depois de 90 minutos, às vezes um erro, próprio erro seu, um erro da arbitragem, um erro do seu goleiro ou da sua defesa, enfim, num jogo onde estava complicado, você sai do jogo com um erro individual, ou como eu falei, da arbitragem ou do próprio companheiro, ou do próprio seu erro, como eu também já errei várias vezes,
você sai a milhão e ali você não pensa para falar, você vai falando algumas coisas e eu paguei muito por isso. Mas como eu falei, toda a vida que eu fiz alguma coisa, eu paguei por isso e não me arrependo, até porque as circunstâncias que aconteceram isso foram circunstâncias muito pequenas, até porque um jogador que tem quase 700 jogos na carreira ter 3 ou 4 confusões, isso aí é pouquíssima coisa durante uma carreira de quase 20 anos. Marquinhos, eu queria que você lembrasse um pouco de fazer uma reportagem sobre os clássicos em específico, o torcedor, o comentarista. Eu queria que você falasse, talvez bem a tua lembrança, um clássico que você não esquece, como torcedor e outro como jogador. Quais são as suas inesquecíveis para você? Olha, como torcedor, eu lembro, né, da Copa do Brasil de 99, né, onde a gente foi lá dentro do Orlando Scarpelli, que foi o clássico, né, pela Copa do Brasil, onde o Dão fez 2 gols, a gente ganhou o jogo lá na Copa do Brasil. E como jogador também foi lá no 3-1, que eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro gol em clássico, consequentemente, e o segundo, que para mim foi um dos gols mais bonitos de clássico, foi aquela cobertura sobre o Neneca. Então, foram os 2 jogos, né, que eu lembro assim com bastante clareza e com vitórias do Avaí. É claro que muita gente vai me perguntar do 4-0, óbvio que isso aí eu lembro, não vou esquecer nunca isso, porque além de ser torcedor, eu estava dentro do campo e pela, né, gozação do pós-jogo, consequentemente acontece isso até hoje. Mas, cara, isso faz parte. Então, quando a gente fala que Marquinhos ele leva, além de ser o jogador, ele leva um torcedor, eu levo o torcedor por isso, porque eu sei que se eu ganhar, eu vou sempre tirar sarro, e se eu perder eu vou ser zoado. Isso aí nunca passou dos limites. Também agradecer ao torcedor do Figueirense, que sempre me respeitou, apesar de algumas pessoas acharem que a gente teve problema. Eu não, tenho muitos amigos dentro da torcida do Figueirense, amigos assim que frequentam a minha casa como um irmão para mim. E como eu falei, cara, se vocês forem ver, o único erro meu perante ao clube, a instituição do Figueirense, foi aquela vez pelo Grêmio, nem pelo Avaí, que eu fiz aqueles gestos, todo mundo já sabe. O mais não, cara, o lance do Creu eu fiz pra minha torcida, a confusão no mesmo Creu foi com o Bebeto. Então, algumas situações, brigas em clássico, isso acontece desde quando eu existo como torcedor do Avaí. Teve jogador do Avaí, do Figueirense, correndo atrás um do outro com um pau da bandeira. Então, cara, não vem botar a culpa de confusões em clássico em mim, porque isso aí já vem quase centenário. É uma coisa centenária que isso aí já vem acontecendo. Então, acontece os erros, como eu falei, na hora do sangue fervendo, ninguém dá flores, ninguém pede licença, ninguém diz obrigado, não. Então, cara, cada um defende o seu lado. É claro que o máximo a gente tenta evitar, tem horas que não dá. Já fui ameaçado pela internet por jogadores do Figueirense, mas não sei se é por causa da minha grandeza ou que isso aí repercute quando é do meu lado, do lado deles não repercutiu muito. Apenas algumas pessoas salientaram, mas esquecer isso aí. Botar uma borracha em cima disso, botar uma pedra em cima disso, pensar nesse próximo clássico, que seja um clássico da paz, um clássico bonito de se jogar. Como foi o último clássico que eu joguei aqui, que foram o jogo 3-3, um clássico memorável, fazia 60 anos que não acontecia isso. Um clássico onde saiu todo mundo alegre, contente, as 2 torcidas felizes, porque foi um grande futebol e, consequentemente, vocês da imprensa saíram felizes porque saíram 6 gols num jogo. Então, tomara que seja um clássico da paz, um clássico tranquilo. Se vai ser, não sei, no momento do jogo, eu não estou aqui para resolver, porque isso vai acontecer ainda. Mas, cara, estou bastante tranquilo, ao mesmo tempo ansioso de poder fazer esse último jogo. Todo mundo me perguntou, mas quanto Figueirense? Cara, eu acho que é um momento ímpar da minha carreira, para poder presentear tanto o torcedor do havaiano, que isso aí é um torcedor que eu amo, que eu tenho um carinho muito especial, que me fez chegar até aqui e me dá força para cada dia crescer mais, independente das lesões que eu tive. Eles me davam força para poder cada dia mais melhorar e cada ano se reinventar. Foi o que sempre aconteceu comigo. E para os meus amigos figueirenses, que me viram jogando em várias equipes, me viram jogando no Avaí, e o último jogo da minha carreira eles vão ver eu jogando contra o time deles. É claro que eles torcem para o time deles, eu torço para o meu time e defendo as cores do Avaí, mas eu acredito que foi uma despedida bem pensada. A gente pensou com a comissão técnica, a diretoria, o pessoal do marketing, para poder fazer essa despedida legal contra o Figueirense. Até por isso que o jogo contra o Brusque eu poderia ter nem jogado, mas o penúltimo jogo não me interessaria muito. O que me interessa é o último jogo, e é um clássico, um jogo grande, um clássico do estado, a cidade se mobiliza. Então acredito que foi bem escolhido, tomara que a gente possa fazer um grande jogo. Falando da despedida então, do clássico, o que já está acertado entre a comissão técnica, você, o Geninho? Já foi passado alguma coisa? O treinamento ainda vai decidir? Você deve iniciar jogando? Deve entrar no decorrer da partida? Já tem um planejamento nesse sentido? Olha, se
perguntarem para mim, né, que eu não conversei com o Geninho ainda, só sei que eu vou jogar, e por mim eu quero jogar, quero sair jogando e me preparei para isso, apesar de não estar jogando, eu quero estar jogando sempre. Então vou esperar ele chegar de viagem aí, a gente deve conversar. E claro que a última opinião é a decisiva, é dele, ele é o treinador. Porque por mais que nesse jogo, se eu estiver dentro de campo e acontecer uma derrota, as costas minhas que vai aguentar a porrada, porque sempre foi assim, independente de treinador, presidente, torcedor, se o Avaí perde, a culpa é do Marquinhos, principalmente no clássico. Por que foi escolher esse jogo? Mas eu não estou nem aí, a minha carreira foi sempre movida a desafios e eu não podia virar as costas num jogo desse e tendo essa opção de poder encerrar minha carreira no clássico. Eu poderia encerrar contra o Marcílio, mas com todo respeito ao Marcílio, não seria da grandeza desse jogo um clássico. Como eu falei, é o único clássico do estado. Mas como eu conversei com o Geninho, meu objetivo é de poder jogar, de poder ajudar. Estou em condições de ajudar, até porque sinceramente meu joelho está doendo bem menos do que ano passado, por não estar jogando direto. Isso aí ele dá um descanso. E eu estou me sentindo super bem para jogar. É claro que nem em 2016 eu jogava o tempo todo, não é esse último jogo que eu vou jogar o tempo todo, até porque eu também nem quero, porque os parafusos começam a afrouxar e daqui a pouco eu saio sem a perna. Mas cara, eu fico bastante contente porque foi me dada essa oportunidade e agradeço às pessoas que vão me presentear com essa oportunidade. Marquinhos, se tiver um bonzinho, né, para coroar de vez, você pensou em alguma coisa já ou deixa que no momento você escolhe ali o tipo de comemoração, enfim, alguma coisa diferente? E eu estou percebendo assim, da relação àquela última entrevista tua, hoje você está bem mais tranquilo, aquela você se emocionou até um pouco mais. Você acha que é porque, claro, a tua cabeça realmente já está, né, um pouco, claro, foco total no jogo, mas você está muito mais leve do que aquela última que seria de verdade, né? Cara, a comemoração ela acontece no momento, né? As comemorações em clássicos sempre foram do momento e na hora. Primeiramente é fazer o gol. Fazer o gol é uma coisa importante, mas cara, tem jogadores, vou te falar sinceramente, tem jogadores que precisam mais desse gol em clássico do que eu agora. Então, se eu fosse trocar o gol por uma assistência, por um companheiro que está precisando, eu trocaria, porque eu nunca pensei apenas em mim, pensei no grupo. E várias vezes tive momentos de pensar só em mim e não pensei. Então o gol deixa pro Avaí fazer, até porque quem vencer não vai ser o Marquinhos, vai vencer o Figueirense. Vai ser o Avaí que vai vencer o Figueirense ou o Figueirense vai vencer o Avaí, não vai vencer o Marquinhos. É claro que essa rivalidade, por eu estar abraçado à causa e ter nascido havaiano, ela é muito maior comigo. Mas eu quis carregar esse fardo junto comigo e não me arrependo, como eu falei. Peguei o Avaí no momento que eu falei para o Zunino que a gente ia transformar o Avaí numa potência, principalmente do sul do país. E a gente se tornou. Porque quando eu saí daqui, o Figueirense era imbatível, na época do Prisco. E todo mundo sabe o porquê. Que ele montou uma grande equipe, montou um grande plantel. E eu saí daqui com o Avaí só tomando chinelada. E se for botar de 2008 para frente, ver quantos clássicos a gente ganhou e quantas vezes a gente esteve na Série A. Então a gente conseguiu, rivalizar diretamente com o Figueirense, não é mais aquela soberania, ao contrário, já ganhamos título lá dentro, já chegamos a passar eles em número de títulos, agora eles passaram a gente novamente, mas está uma briga acirrada. E em números de títulos, depois que eu voltei em 2008, a gente deve ter ganho 16, perdido 8, se eu não me engano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então é uma vantagem muito grande. E eu consegui fazer isso, juntamente com o plantel que a gente vem montando. Porque eu vou te falar, o Avaí leva competência ao mesmo tempo e sorte, porque do jeito que a gente vinha passando dificuldades financeiras e a gente conseguia o acesso, isso aí tem que ser estudado. Como dizem, o Avaí faz coisas e faz mesmo, cara. Porque são situações que você chega dentro do vestiário e olha um pro outro e fala assim, cara, não tem de onde tirar. Só tem dinheiro pra gente receber se a gente subir. Cara, mas a gente está a 3 pontos da zona de rebaixamento para a Série C, como é que a gente vai vencer? Pô, e tu é o capitão e tá com o joelho podre, tá muito inchado, como é que tu vai dar a volta pra você? Tu acha que é super-homem? Não, cara, a gente é só acreditar, encher essa aura do Avaí, porque o Avaí é um clube diferente, cara. Eu já passei por vários clubes, por mais que eu seja torcedor, é claro que esse lado ele leva muito à tona, mas o Avaí é um clube diferente, é um clube família. Também tem que se profissionalizar um pouco mais, não precisa ser tão assim aberto, e a gente sabe disso, a gente está trabalhando para isso,
mas é um clube onde todo mundo se abraça, todo mundo sente a dor um do outro, né? Futebol, ele sente a dor do administrativo dos funcionários, do funcionário da manutenção, e aqui não tem nenhuma vaidade. Da mesma porta que eu entro, vai entrar o tiozinho, vai entrar o Zóiozinho, vai entrar o Duca. Então, o Avaí tem isso. O Avaí é um clube familiar e que todo mundo se gosta. Então, a partir do momento que a gente bota a chuteira no pé, como eu falo para eles, a gente está representando todo mundo ali. Tem muitos funcionários que dependem da gente para poder ter a sua cesta básica dentro de casa. Então a gente tem que levar isso à tona. Quando a gente fica 4 meses sem receber, imagina um funcionário que ganha muito menos que o jogador. Se dói no nosso bolso, imagina no deles. Se falta na geladeira nossa, imagina na deles. E isso aí a gente conseguiu. E graças a Deus o Avaí vem trazendo jogadores com esse perfil e com essa liderança. Porque eu vou parar, mas pode ver que vem uma tropa aí atrás com esse mesmo pensamento, com esse mesmo perfil de liderança. E isso aí a gente fica bastante contente. Quando a gente se esforça para renovar com o Betão, com o Marquinhos, não é só o jogador, a gente se esforça para renovar com o líder, com a pessoa que vai carregar depois que eu parar a bandeira dentro de campo do jogador torcedor. E isso aí eles têm esse espírito, né? O Douglas já chegou, ele já conhece o Avaí muito mais do que vocês imaginam, porque, como eu falei, eu fiquei 2 anos com ele e eu falava mais de Avaí com ele do que Grêmio. O Vladimir, a mesma coisa. O Vladimir até fala que eu fui sacana com eles, que no dia do jogo contra o Santos eu estava com eles e fui pro camarote chorar a favor do Avaí. Eu falei, mas é paixão. Pô, mas tu sacaneasse com a gente, tu estava por nós. Eu falei, tá bom, que eu dei 2 títulos pra gente, tá reclamando do quê, cara? Então são situações que a gente vai passando assim, e esse carisma, esse amor que a gente tem pelo Avaí, a gente consegue transmitir para as outras pessoas e, consequentemente, as pessoas abraçarem a causa. Porque não adianta a gente chegar com um discurso vazio e jogar no vento. O vento leva o teu discurso, não adianta nada. Você tem que jogar e mostrar para eles que tem condições. Principalmente quando você tem uma situação financeira, um déficit muito grande, que não tem condições de resolver. Hoje não, hoje a gente é um clube saneado, um clube que paga em dia, um clube que paga premiação legal e que está reestruturando. Hoje que a gente precisa se reestruturar internamente. E a gente está fazendo isso por onde? E a gente sabe que só conseguimos isso porque dentro de campo deu resultado. Não adianta. O Avaí vive do futebol. Então, não o futebol do Avaí. O Avaí vive do futebol. Se acabar o futebol, acaba o Avaí. Então, e consequentemente, o seu torcedor, o que é? O seu coração. Então, a gente fica bastante contente de poder carregar essa bandeira. E tomara que nesse último jogo a gente possa dar mais uma alegria para o torcedor havaiano. Marquinhos, você jogar para um time que torce, um time que ama, isso cada vez mais raro no futebol, principalmente brasileiro, devido a essa coisa de contratação desenfreada que tem. O jogador começa aqui, termina ali, volta para lá. Eu queria saber quais foram as consequências disso ao longo da sua carreira, de você jogar para um time que ama. Uma consequência: ficar por 30 mil, rasgar 160 mil em 3 anos de contrato. E uma consequência. Mas quando foi pelo Santos, o Santos está aqui, está vendo a entrevista, ele sabe o que aconteceu. Tive a proposta do Santos em 2008 para ir para o Santos e por 160 mil, 3 anos de contrato. Eu fiquei na Avaí ganhando 30 para a meta de subir o Avaí para a Série A. Conseguimos. Será que se eu fosse para lá ia ficar mais rico? Óbvio que eu ia ficar mais rico, né? Ia ganhar mais dinheiro, mas a minha felicidade não ia ser a mesma. Ia vir aqui para a minha cidade, ia passar. Cara, quem é esse cara? Esse cara trocou o Avaí por dinheiro. Meu caráter sempre foi maior do que o dinheiro. Eu nunca joguei pelo dinheiro, eu joguei pelo amor e pela idolatria que eu queria ser ídolo no clube, né? E lesões, jogar com lesões. A situação do Santos me prejudicou bastante. A situação no Grêmio, que eu voltei para o Avaí, o Grêmio queria ficar, depois o Luxemburgo me chamou, não, eu quero voltar para o Avaí, eu quero jogar no Avaí, quero chegar no Avaí em alto nível e poder jogar com o Kleber Santana. E aconteceu. A gente jogou junto porque era um cara que eu tinha uma admiração especial, era um cara que me ajudou bastante, a gente era muito amigo. Então são situações que me prejudicaram. Claro, também em clássico me prejudicou, porque essa paixão levava e leva hoje até dentro do campo. As pessoas me perguntam, mas tu leva muito ferro e fogo. Mas se fosse tu um torcedor de arquibancada que viu o seu time ali, fosse para dentro do campo depois de 2 anos, começasse a jogar profissional e acontecesse várias coisas, você não ia se transformar? Porque, como eu falei, é muito fácil a pessoa vir de fora e não abraçar a causa e não saber o que se passa aqui. Eu vivo o Avaí, o que me marca desde 88, na costeirinha, no título de 88. Isso aí me marcou, que eu fiquei no cavalinho do meu pai, então as coisas vão voltando a aparecer na minha memória. Então, quando as pessoas falam que eu devia ser mais passional, eu também acredito que devia ser. De repente, se eu nascesse em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, torcesse para outro time, poderia ser um pouco mais passional, mas eu nasci aqui. Eu nasci dentro da grande Florianópolis, né? Então, e vivi isso aí como a minha vida. Então, às vezes algumas atitudes minhas erradas, que eu nunca fugi disso, mas algumas vezes também teve muitos oportunistas que usaram isso aí para querer denegrir a minha imagem. Só como eu falei, eu consegui ser muito grande
né, dentro de Florianópolis, dentro do estado, e algumas atitudes que eu tomei erradas, logo em seguida eu conseguia, dentro do próprio campo, dentro das minhas atitudes, quem me conhece sabe disso, fora daqui, fora do futebol, da minha idoneidade, do que eu represento, do que eu faço, do coração bom que eu sou. Só que dentro do campo eu defendo o meu lado, o meu adversário defende o dele, e sempre tentando respeitar. Às vezes não conseguia, né, por causa dessa paixão, mas acredito que, como eu falei, cara, por toda a minha carreira de 20 anos, eu tive 90% de coisas boas e 10% de coisas ruins, que se as pessoas quiserem bater nessa tecla das coisas ruins, elas vão bater. Se eu tivesse feito uma besteira, eles iam bater nisso, né? E 99% de coisas boas. Mas eu olho pelo lado positivo e sei que tem muitas mais pessoas que me amam, gostam de mim, que têm um carinho especial por mim, pelas pessoas que não gostam. Algumas com dor de cotovelo, porque conforme a gente vai aparecendo, vai ultrapassando algumas coisas, as pessoas começam a sentir inveja, começam a querer defamar com situações até mesmo em verdade. Mas as pessoas que me conhecem, as pessoas que estão no dia a dia, vocês que estão comigo no dia a dia, sabem da minha situação, do meu caráter, e eu fico contente de poder terminar a minha carreira com dignidade. É claro que tem o último jogo, mas vou te falar, eu estou tranquilo, estou também me resguardando para isso, mas com certeza no momento do jogo, no dia do jogo, a emoção vai vir à tona, estádio lotado, né? E a gente vai tentar se concentrar, porque, vou te falar, vai ser o jogo mais difícil da minha carreira, de concentração, de foco, porque não é apenas 20 dias, 20 meses, são 20 anos de carreira, e tu poder encerrar a tua carreira com um time na Série A e com um estádio lotado, um clássico, e sendo que tudo aquilo que a gente fez aqui dentro vai ser uma emoção muito grande, não só para o torcedor, mas principalmente para mim, que vive esse lado torcedor-jogador. Marquinhos, jogadores com a tua característica, de saber jogar um bom futebol, mas ao mesmo tempo ser bem-humorado, provocar o rival, né? A gente, há um tempo atrás, tinha muitos jogadores nesse sentido. Existem poucos Marquinhos Santos, e por conta disso o futebol, na tua opinião, hoje está ficando muito chato? Olha, cara, eu não sei se é chato, se é isso, porque eu tenho a minha maneira de conduzir. Eu acho que o futebol hoje está muito forçado no quesito de tudo que as pessoas fazem é com segundas intenções para aparecer. Eu sempre vim de entrevista aqui, não quero saber se vai sair aqui ou ali ou lá. Hoje o futebol está muito forçado, por causa das redes sociais, por causa do marketing, enfim, deve ser isso. É claro que essas entrevistas são raramente a gente vai ver, até porque hoje em dia, para te falar com um jogador, hoje vocês me ligam, eu estou lá em Biguaçu, a gente faz uma entrevista lá no boteco, lá na minha casa, no outro lugar, sei lá, no colégio. Então comigo não tem essa frescura, comigo não tem, vamos ali, isso, aquilo, tá bom. Me fizeram botar um terno agora na homenagem de São José, parecia que eu estava com um corpo estranho no meu corpo. Então, cara, eu não tenho essa vaidade, né? E hoje em dia não, hoje em dia, para te falar com, acredito que seja assim com vocês, porque eu vivenciei isso. Para ligar para os jogadores, tem que ligar para o assessor para o empresário para o outro para a maquiadora, outro não sei do que, porra. Então é muita coisa. Isso para mim já não serve. Se quiser me ligar, tem o meu telefone aí, só aviso o pessoal aqui do Avaí, da comunicação, tô dando a entrevista para tal, beleza. Não, beleza. Só leva a camisa do Avaí, não vou levar a camisa do Avaí coisa nenhuma, vou com a minha, beleza? Vamos embora, não tem essa. Porque só a minha cara já é Avaí, pô, não tem o que eu não mostrar. Então, cara, futebol, não sei se chato, né, nesse sentido, mas tá ficando muito né, muita diz que me disse. Então isso aí pra mim já não resolve. Mas fica tranquilo que o dia que vocês quiserem uma entrevista engraçada, tem um monte de gente aí que tem meu telefone, é só ligar, a gente vai lá. Até porque depois eu posso falar o que quiser, não vai ter mais problema, né, depois de parar. Eu vou virar craque, e todo mundo que para vira craque. Essa bola não errava, isso aqui eu fazia. Aquele pique ali eu ganhava do cara da corrida. Nunca ganhei de ninguém na corrida, mas aquele cara eu ganhava. Então, cara, isso aí é as lendas do futebol e as histórias do futebol que a gente pode contar, né? Mas pode ter certeza que toda a vida que eu vim para a entrevista, eu vim para poder falar a verdade e não forçar declarações. Não, algumas declarações a gente pensa, outras vai saindo naturalmente. Mas, cara, se algumas das vezes eu não fui correto ou desrespeitei alguém, eu peço desculpas, mas ali era o Marquinhos falando, não era nenhum assessor, nenhum empresário, não. Porque na minha vida eu sempre decidi. Todas as vezes que vinha alguma proposta para mim, boas ou ruins, quem decidiu foi eu, e quem manda na minha vida sou eu. Até porque quem era vaiado, quem era aplaudido era eu.
quem ia morar em cidade boa, cidade ruim, era eu e a minha família. Então nenhum empresário foi lá fazer o gol para mim, bater o pênalti para mim na hora decisiva, aquele pênalti do Vasco. Não veio Juan Figue, não veio o Luiz Alberto, não veio ninguém bater o pênalti para mim. Veio o Marquinhos, botou a bola ali, cagado, mas eu fiz o gol. E se eu perco, né, a gente sabe das consequências. Então, cara, eu sempre resolvi a minha vida e, como eu falei, tomei algumas atitudes certas, sim, algumas erradas, também algumas por causa da paixão do Avaí. Sim, eu nunca trouxe, né, nenhum empresário para resolver minha situação com o Avaí de contrato. Até meu pai brincava, porque sabia da minha paixão e eu nunca peguei luva de Avaí, nunca quis mais. Nunca fui o cara mais bem pago do Avaí, nunca. Então, se o pessoal falar que não sei do que eu jogo, não, nunca. E sempre falo para todo mundo, eu não vim para o Avaí para ficar rico. Ninguém vem para o Avaí para ficar rico. O Avaí sim é um trampolim para você ganhar dinheiro lá na frente. E para mim sempre foi um trampolim, só que na hora de dar o pulo, eu dava o pulo ao contrário, invertido, voltava para a ressacada. Então, cara, eu fico bastante contente de poder ter ajudado a evolução do Avaí. Mas como eu falei, ainda meu objetivo dentro do Avaí não está concluído, porque depois que você passa das 4 linhas fica mais difícil, porque agora não, agora eu posso falar e eu ia ali dentro e resolvi o jogo, né? Numa bola parada, num lançamento, isso aquilo hoje não. Se eu falar, da manhã, quando eu parar, se eu falar, o que vai acontecer, eu dependo dos outros. Então eu tenho que sim deixar um ambiente legal, deixar meus companheiros entre aspas, né, que vão ser diretor, vão ser meus subordinados, bem, para poder exercer da melhor maneira possível, cara. Acho que o jogador tem que estar com a cabeça tranquila para poder exercer, porque são 90, 95 minutos de muita adrenalina. A gente viu o jogo contra o Vasco, né, e em 1 minuto a gente trouxe a decisão para dentro da ressacada, literalmente 3-1. A toalha já tinha sido jogada, não, vamos passar aquele oba, mas não adianta. 3-2 já dá jogo, já é um jogo por causa de um gol e de 1 minuto de desatenção do Vasco e uma boa jogada nossa. A gente conseguiu novamente entrar no jogo. Então o futebol ele é muito dinâmico e as pessoas que estão por trás dos jogadores têm que deixar tudo bem encaminhado para o jogador só se preocupar em jogar futebol, treinar e jogar futebol. Negócio financeiro a gente tenta resolver, patrocínio a gente tenta resolver, hospedagem a gente tenta resolver. Então essas situações tem que deixar bem mastigadinha para o jogador só se preocupar em jogar. O objetivo dele é o quê? É ser melhor que o adversário, é conhecer o adversário. O nosso não, é deixar um ambiente bem tranquilo, formalizado, para que ele possa fazer a sua partida da melhor maneira possível. Então, cara, depois que eu parar, como eu falei, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, até porque eu não dependo de mim dentro do campo, dependo dos companheiros que eu vou ter de trabalho, que eles possam exercer mais. Do jeito que a gente está montando o plantel é um grupo de homens. É claro que precisamos de reforço, isso a gente sabe, né? E a gente já conversou sobre isso. Mas para o catarinense eu acho que a gente está bem e temos chance de brigar pelo título, sim. Gostaria de ter uma estátua homenagem aqui? Uma estátua? Eu gosto. Cara, tudo que for feito de homenagem para mim eu gosto, né? E só que a estátua é uma situação que parte pelo conselho, a diretoria, entre aspas. Mas eu vou te falar, eu como torcedor gostaria de ter uma estátua do Marquinhos. Valeu, gente.